A gente vai continuar aí com mais um giro de repórteres via Skype e a gente está com o Jeremias Gomes do outro lado da linha. Ei, Gerê, novamente, como é que você está? Prazer em falar de novo com vocês. Amanda, Luciano, estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Perfeitamente. E conforme eu prometi anteriormente, falar um pouco do projeto de lei 529 de 2020, que trata do ajuste fiscal no governo do estado, equilíbrio de contas, né, no estado de São Paulo, uma vez aí uma justificativa do próprio governo que, com o aumento das despesas públicas por conta da pandemia, houve uma queda da receita tributária em razão também da crise econômica. Então, o governo do estado de São Paulo prevê um déficit orçamentário de 10 bilhões e 400 milhões para o próximo ano. Nas minhas contas, Amanda, daí cerca de menos de 5%, levei em conta aí o orçamento deste ano, que foi de 239 bilhões de reais para o estado de São Paulo nesse ano de 2020. Então, daria aí cerca de 4,4% esse déficit orçamentário que o governo do estado prevê para o próximo ano. O pacote que foi enviado para a Assembleia Legislativa trata de várias ações. Aproveitar, por exemplo, receita de superávit de universidades, ou seja, todo o superávit de universidades públicas do estado de São Paulo, né? Unicamp, aí incluindo também a Universidade de São Paulo e também a FAPESP, que recebe 1% do ICMS todos os anos para as suas pesquisas, né? Também trata de alienação de imóveis públicos, né, permitindo usar as permutas ou pagamento de dívidas e a concessão de vários parques e unidades de conservação para a iniciativa privada. Mas eu queria focar um pouquinho na extinção de empresas públicas. Ao todo, são 10 empresas que o governo do estado de São Paulo pretende extinguir. Entre elas, a CDHU, que é ligada à Secretaria da Habitação, e a EMTU, a Empresa Municipal de Transportes Urbanos, dentre outras autarquias. E com este projeto, o governo do estado de São Paulo pretende cortar 5.600 vagas no funcionalismo e obter um resultado financeiro de 8 bilhões e 800 milhões, se aproximando ali daquele déficit que a gente falou inicialmente de mais de 10 bilhões de reais. Então vamos às empresas. A Fundação Parque Zoológico de São Paulo, que tem uma história muito interessante, né? Era o antigo Zoo Safari, né? Depois agora passou para a Fundação Parque Zoológico de São Paulo e deve ser extinta. A Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, a FURP, e também a Fundação Oncocentro de São Paulo. Nestas duas, Luciano, é importante destacar aqui a deputada Janaína Pascoal, do PSL, recentemente, utilizando a tribuna, falou destas duas questões, tanto da FURP quanto do Oncocentro, que ela tem acompanhado de perto. Ela disse que o Oncocentro, por exemplo, ela foi visitar, fez uma visita oficial parlamentar, e ela disse que já falou sobre a apresentação de duas emendas para tirar desse projeto, que é o 529, né? 529 de 2020, tirar dele tanto a Fundação Oncocentro quanto a FURP. Em relação à Fundação, ela disse que espera que está tomando conhecimento sobre essa extinção, e ela mencionou a importância de ter informação se o instituto que vai absorver esse trabalho da Fundação Oncocentro, que é o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ela falou se ele vai fazer os trabalhos de prótese que são feitos pela Fundação Oncocentro, né? Pessoas que têm câncer, o Oncocentro faz, ela explicou, próteses faciais muito importantes, e ela quer saber, então, se a empresa que vai tomar acho que vocês estão me ouvindo, estamos te ouvindo. Ah, tá bom. Ok. Então, essa é uma das empresas aqui que eu estava citando. Aqui está uma interferênciazinha aqui. Muito bem. E as outras empresas é o Instituto Florestal, a CDHU, que eu já citei, a MTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, Instituto de Medicina Social e de Criminologia, o IMESC, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. São essas 10 empresas que o projeto do governo do Estado de São Paulo, 529 de 2020, que está tramitando
na casa, pretende extinguir até o início aí de 2021. E para citar ainda o Instituto de Assistência Médica ao Servidor, esse também é muito polêmico, né, o IANSP, que deve passar por uma reestruturação. Então, um projeto que nós temos acompanhado aí diariamente, tanto o seu desenvolvimento das emendas dos deputados, e aí ele vai passar pelas comissões de Constituição e Justiça, enfim, depois para ser colocado em votação. Ainda há muita discussão. Essas emendas, por exemplo, que eu citei da deputada Janaína Pascoal, são emendas, elas ainda precisam, elas vão ser analisadas, não quer dizer que vão ser acatadas, porque isso depende de uma maioria no plenário no dia da votação, que você vai acompanhar sempre pela Rede Alesp. Luciano e Amanda. Jeremias, você está falando justamente do projeto de lei 529 de 2020, que é de autoria do governador. Você trouxe aí vários pontos, né, que estão no projeto, no texto do projeto. Mas eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando em casa como que funciona, né? O projeto está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. O que isso significa? Qual é o caminho que esse projeto vai percorrer até de fato ser votado pelos deputados para aí saber se será aprovado ou não? Exatamente. O projeto, inicialmente, ele fica em pauta para receber emendas, né? Então, se você, quem tem curiosidade, acessa lá o site da Assembleia Legislativa e você vai ter lá na tramitação, esse, por exemplo, ele tem um regime de tramitação de urgência. Então, até já que você me questionou, eu acionei aqui e posso explicar para vocês. Olha, ele foi publicado no dia 13 de agosto, né, recentemente, depois estão sendo publicadas emendas, né, dos deputados, e nessa 19, por exemplo, tem várias deputadas dezenas de deputados que apresentaram muitas emendas. Tem projetos que têm 100, 200, o orçamento tem mais de 1.000 emendas, né, para ter uma ideia da quantidade de propostas que, depois que o projeto entra na casa, ele vai recebendo dos parlamentares. Então, essas emendas, depois elas vão para as comissões, e aí sim, uma vez que ela passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, ela vai para as outras comissões de análise, né? Então, por exemplo, se tem um aspecto na área da saúde, ela tem que passar pela área da saúde, pela Comissão da Saúde. Se tem na área da educação, também tem que passar pela Comissão de Educação. Então, nesse momento, o projeto recebe emendas dos parlamentares, né? Agora, do dia 28, esse momento anterior, no dia 20 de agosto, né, foi ontem, foi distribuído para a CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Posteriormente, ele vai para a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, depois ele vai para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Depois que ele passar por essas três comissões, aí sim ele vai estar pronto para ser votado em plenário. É importante destacar que, como esse projeto ele entra já com regime de urgência, a pedido do governador, ele existe um prazo no qual, se ultrapassar esse prazo, se as comissões não analisarem, ele já entra direto no plenário para ser votado. Então, é um corre aí que os deputados vão ter que fazer, uma aceleração das atividades, agora presenciais, né, se tratando das comissões, para que sejam analisados todos esses aspectos. Um projeto muito grande, projeto bastante complexo, como eu citei no início, deputados querem que seja, de certa forma, desmembrado o projeto, retirado algumas questões e possam ser analisadas posteriormente, como foi feito, por exemplo, em maio do ano passado, que o governo enviou para a Assembleia pedido de extinção de várias empresas e, por exemplo, o Departamento de Estradas e Rodagens, ele estava no pacote de extinção de várias empresas. Os parlamentares pediram que ele fosse retirado para uma análise posterior e isso foi feito, embora nessa segunda fase o governo mandou de novo o projeto de extinção do DR e aí foi aprovado, mas foi desmembrado por causa da sua complexidade e, às vezes, devido ao tempo para análise de tantas questões. Amanda. Pois é, né, Jeremias? Que mais que a gente tem aí de perspectivas aqui para casa? O que você pode falar aí dos próximos dias, da próxima semana? Hoje é sexta-feira, semana que vem a Assembleia vai ter aí várias outras discussões. A gente acabou de acompanhar aí a CPI das fake news, que está avançando na casa.
outras CPIs acontecendo. Como é que você vê a casa nesse momento aí de reuniões virtuais? Parece que deu muito certo e a perspectiva é de que isso continue aí de forma híbrida aí depois da retomada, né, quando voltarem as atividades normais, né? Exatamente, porque, como nós já explicamos aqui no Jornal da Rede Alesp, as atividades, desde esta segunda-feira, elas retornaram em ambiente presencial, a votação no plenário, né? E as comissões também, Comissão de Educação, essa, por exemplo, que a gente citou, que vai passar o projeto 529 de 2020, pela Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Comissão de Administração Pública, todas essas atividades de comissões permanentes estão presenciais desde a última segunda-feira. Ficamos aí um prazo de 4 meses por conta da pandemia, tudo praticamente em ambiente online, mas desde essa segunda-feira, então, os trabalhos presenciais voltaram para as votações no plenário, que é praticamente, digamos, um dos aspectos mais importantes do parlamento, quando se votam, discute os projetos em plenário, mas também as comissões permanentes, estas também presenciais. E as CPIs continuam em ambiente virtual. Você citou aí, a gente trouxe já a informação hoje da CPI das fake news, são em ambiente virtual, até porque é necessário fazer as oitivas. No caso da CPI das fake news, já se ouviu representantes do Facebook, do Twitter, deve vir do WhatsApp também, tudo em ambiente virtual, porque facilita. Imagina, Luciano, trazer todos esses representantes aqui na Assembleia Legislativa, que está fechada ao público, para que façam essas oitivas. Seria bem complexo. Então, elas permanecem em ambiente virtual. Mas todos os outros trabalhos, presencialmente, no Parlamento Paulista, no Palácio 9 de Julho. E você vai acompanhando sempre as informações aqui pela Rede Alesp. Muito obrigado, Jeremias Gomes, aqui do Jornal da Rede Alesp, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, bom jornal a vocês. Quero destacar